Olá, galera. Eu conheci o Menense Inteligência tentando resolver um problema no BI da empresa que eu trabalho, né? Eu vi no YouTube que a página também tinha um endereço no Instagram. Tentei contato com o dono, que no caso era o Rafael, e ele foi incrivelmente solícito, me passou o número do telefone dele para eu mandar a situação que eu estava enfrentando. Coincidentemente, ele estava começando um bootcamp exatamente com o problema que eu tentei resolver e não consegui. Daí eu fiz o bootcamp e no bootcamp ele me apresentou o curso e vem sendo exatamente a solução que eu estava procurando, né? Então venho desenvolvendo os painéis e as dúvidas que eu venho tendo, eu converso com ele, em pouquíssimo tempo ele responde e até o momento está sendo tudo que eu precisava para resolver meus problemas com o business intelligence na indústria que eu trabalho. Olá, meu nome é Paulo Sérgio, eu sou engenheiro, trabalho numa multinacional japonesa, sou responsável pela manutenção de máquinas e equipamentos. Estava procurando um curso de Power BI, aí pelo YouTube eu encontrei o Rafael, onde ele ministra um curso específico para manutenção. Uma apresentação no Power BI sobre indicadores. Eu não tinha conhecimento de nada do Power BI. Então, o curso do Rafael me ajudou a fazer os indicadores, a como montar, como fazer um layout, e foi muito prático. Mesmo tendo acabado o curso, ele tem ainda me dado suporte, eu escrevo para ele me responde, escrevo dúvidas, ele dá dicas de como melhorar o visual. Então, gostei muito e estou muito satisfeito. É um muito bom curso e o apoio que ele dá também depois do curso é muito bom. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Aula 2 do nosso curso gratuito de gestão de manutenção com o Power BI. Meu nome é Rafael Maciel, sou engenheiro eletricista e isso tudo que você está vendo aqui faz parte de um evento gratuito de gestão de manutenção com o Power BI. Se você está vendo essa aula por acaso, você recebeu esse link, saiba que isso tudo aqui faz parte desse evento e todo o material para que você consiga acompanhar as nossas aulas da melhor maneira possível é compartilhado aqui apenas com os alunos inscritos no nosso evento. E para você fazer isso, na descrição desse vídeo tem o link gratuito para você fazer seu dado, seu cadastro e você vai receber lá no nosso grupo todas as informações, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar naquela de hoje, hein? Já manda mensagem, já deixa um like aí, já fala de onde que você está falando para que a gente possa já ir interagindo entre a gente no começo dessa aula. Vamos lá. Na aula passada, que foi a primeira aula do nosso evento, nós falamos sobre solicitações de serviço. Cara, foi um relatório incrível que a gente fez do zero, mesmo o pessoal que nunca tinha utilizado o Power BI, eu tenho certeza que conseguiu acompanhar. E quem não conseguiu acompanhar, fica tranquilo, manda mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar para que você consiga criar o mesmo relatório, tá? Eu fiz de uma maneira bem pausada, com calma, foi uma aula introdutória, partindo do básico mesmo ali, do zero. E na aula de hoje a gente já vai dar mais um passo, subir mais um degrau no teu conhecimento. Hoje nós vamos falar aqui sobre custos de manutenção. Essa aula ela é incrível, é imperdível. Fica aí, se organiza para estar com ela aqui junto comigo. Daqui a pouco eu mostro inclusive o relatório que a gente vai construir juntos na aula de hoje. Na aula de amanhã, às 20 horas, vou falar aqui sobre gestão de ativos, dois indicadores fundamentais para a nossa gestão, mas que são muito difíceis de gerenciar na prática. Estou falando aqui do MTBF e do MTTR. Então fica ligado, participa da aula de amanhã, também é imperdível. A última aula, eu chamo ela sempre aqui de a grande virada, né? É o momento onde eu abro aqui para os nossos alunos vários cases reais de gestão de manutenção com o Power BI. Então eu pego cases que eu já trabalhei na prática, que eu já fiz processos de consultoria, que desenvolvi juntos com nossos alunos e te mostro tudo isso para que você consiga ter um gostinho, entender o que é esse universo e saber até onde você consegue chegar aí utilizando o Power BI na gestão de manutenção.
Na aula passada, ó, se liga o que a gente já fez na aula passada. E se você caiu nessa aula de paraquedas, dá uma olhada no que você perdeu na aula um. E você que já participou da aula um, deixa eu lembrar contigo aqui tudo que você já aprendeu. Nós criamos esse relatório aqui na direita, no Power BI. Eu te mostrei como fazer cada pedacinho desse relatório aqui. Foi o primeiro relatório aí que muitas pessoas fizeram no Power BI. Eu sempre recebo mensagens incríveis de pessoas super empolgadas, falando, pô, o que tá achando da ferramenta? Se você é uma dessas pessoas, me manda mensagem também. É muito bom receber essa mensagem e trocar experiências com vocês. Nesse nosso relatório, nós temos aqui um gráfico que traz para mim a minha quantidade de solicitações de serviço ao longo do tempo, né? Mas de uma maneira mais gerencial, aqui em cima, eu tenho o meu total de solicitações, quantas foram encerradas no prazo, quantas foram encerradas fora do prazo e quantas ainda estão pendentes. Cara, isso é clássico aqui, né? O pessoal cobrar a manutenção e dizer, poxa, vocês estão demorando muito para encerrar minhas solicitações de serviço. Esse relatório ele ajuda a gente ali a se defender, né, entre aspas, vamos dizer assim, e mostrar que não, cara. Olha aqui, a maior parte das solicitações eu estou encerrando dentro do prazo. Aqui eu tenho na direita uma distribuição por categoria, né, que eu consigo ver quem que está impactando mais. E aí tem muita coisa que esse gráfico traz para mim, né? Ele pode mostrar para mim aqui uma área que está talvez abrindo muita solicitação sem necessidade, ou que não, que está com muito serviço acumulado e eu preciso ter uma atenção especial nessas solicitações de serviço, que aí a maioria delas, né, se eu não for atender nessas solicitações, elas vão acabar depois vindo a ser um problema maior. Maioria delas, né? Tem muita solicitação também que não agrega em nada. Desvio de SLA, né? SLA que eu tô chamando aqui é o nível de serviço, né? Então eu sempre recebo essa pergunta. O nível de serviço aqui é basicamente um acordo, né? Pode ser chamado de nível de serviço, acordo de serviço também, que é basicamente a gente entender que eu tenho um prazo para concluir aquelas solicitações de serviço e eu vejo se eu concluir a solicitação no prazo ou não. As que foram concluídas aqui no prazo estão classificadas aqui como SLA atendido e as que não foram concluídas no prazo estão classificadas aqui como SLA ultrapassado. Aqui também, na direita, por prioridade, né? Então é um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu consigo analisar se as minhas solicitações de serviço, elas estão sendo executadas, abertas, na verdade, desculpa, por serviços prioritários, prioridade 1, prioridade alta, ou se o pessoal está abrindo solicitação apenas para encher o sistema e bater a meta no fim do mês, né? Então, esse cara aqui também fala muita coisa pra gente. E aí, sempre aqui no nosso relatório, ele está mostrando aqui, ó, as pendentes em branco, perdão, em amarelo, e nesse azul aqui, um azul meio sujo, tá mostrando aqui quantas foram concluídas, né? Essa mesma lógica aqui na quantidade do ano e na prioridade. Na nossa reunião da aula passada, não foi uma reunião, né? Na nossa aula passada, eu falei muita dica também, né, sobre como utilizar o Power BI na sua gestão, como melhorar o impacto visual no seu relatório. E é importante que você absorva essas dicas que eu estou passando para você a todo esse momento e vou passar também na aula de hoje. A gente sempre tem que buscar ter o relatório mais apresentável possível, o mais completo e mais fácil de ler, né? Não adianta, e aí é uma coisa clássica de quem está começando a trabalhar com relatórios, jogar um monte de gráfico no Power BI para depois pensar o que vai ser visto naqueles caras. A gente tem que sempre buscar ter as principais informações. E é o que a gente tem aqui, por exemplo, né? Que eu estou mostrando aqui a quantidade de SS, qual é a categoria que está abrindo mais, se eu estou fechando dentro ou fora do prazo e como é que está a minha distribuição por prioridade. Vamos lá. Tem uma coisa que eu gosto demais de falar com nossos alunos aqui do nosso curso, que é o seguinte. Não sai aqui achando que você viu a aula passada e vai conseguir construir tudo no Power BI. Eu não vou te enganar, eu não vou dizer que isso vai acontecer. Isso aí tem que estar muito claro entre a gente. Esse acordo de transparência eu não abro mão. A gente tem aqui no Power BI uma coisa que eu chamo de trilha do conhecimento. Essa trilha do conhecimento eu tenho aqui 5 etapas básicas, tá? A primeira etapa é o cadastro dos nossos dados. Então a gente já viu um pouco na aula passada como fazer isso. Eu tenho uma etapa aqui de visualizações que eu
já criei aqui, né, visualizações impactantes que causam ali, né, de fato, uma percepção de valor do que a gente está fazendo. E a partir de hoje, a gente vai subir a nossa escada. É o que eu estou falando desde o começo, né? Eu vou sempre subir o nível aqui em todas as nossas aulas. Eu preciso, é obrigatório, quando eu trabalho com o Power BI, eu preciso saber sobre relacionamentos. Mas não te preocupa, eu vou te falar tudo, o básico, o que você mais precisa saber sobre relacionamentos nessa aula gratuita. Também eu preciso, se eu quero ter relatórios que impactem mesmo, que tragam as melhores informações, eu preciso de DAX. Não se engane em achar que você não precisa utilizar DAX. O DAX, ela é uma linguagem de programação, né? Ela não é definida como uma linguagem, né? Ela é um conjunto de funções, mas vamos chamar ela aqui de linguagem. Ela é uma linguagem de programação que eu utilizo dentro do Power BI. Então, sempre que eu for criar alguma conta, fazer alguma medida no Power BI, eu vou fazer aqui utilizando o DAX. Não é nenhum bicho de sete cabeças, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui de uma forma bem prática como que a gente usa aqui o DAX no Power BI. E por fim, eu tenho a última etapa aqui para fechar minhas 5 etapas, que é a parte aqui da publicação e atualização do meu relatório. Eu tô frisando contigo aqui que na aula passada a gente só viu essas duas primeiras etapas. Na aula de hoje e nas próximas a gente vai seguindo aqui a trilha do conhecimento. E é importante que você saiba que tem muito conteúdo ainda para você ver, tem muita coisa para você se desenvolver com o Power BI. E é óbvio que nesses 4 dias aqui eu não consigo te mostrar tudo isso. O nosso acordo na aula passada, e eu mantenho o meu acordo aqui, vou reforçar ele, é que eu vou te mostrar o máximo possível de conteúdo aqui ao longo dessas 4 aulas, e tudo que eu me comprometer a fazer nessas 4 aulas, os relatórios que eu vou mostrar sempre no começo da aula, eu vou concluir eles aqui todos para vocês, né? Exceto, claro, os relatórios da última aula, que é uma aula que eu mostro uma porrada de relatório, teria que ser muitas e muitas horas para fazer todos os relatórios, né? Mas os relatórios das 3 primeiras aulas a gente vai construir do zero, comecinho até o final dele, tá? Cada um dos passos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre custo de manutenção. Então, eu também fiz um outro compromisso com vocês lá no começo, que sempre que eu fosse ter alguma coisa de gestão de manutenção, algum conhecimento prévio necessário, eu ia te falar rapidamente o que que é, né? Então, só para todo mundo na mesma página, hoje a gente fala aqui sobre gestão de manutenção, gestão de custos de manutenção, e a gente tem alguns pilares básicos quando a gente fala aqui na gestão de custos de manutenção. Eu, claro que tem muita coisa, né, para a gente falar sobre custo de manutenção, mas eu defino três itens aqui que são itens chaves, que sempre são solicitados aí nas grandes empresas. O primeiro deles é que eu tenho um controle, né? Então, que eu consiga, de alguma maneira, acompanhar os meus custos ao longo de todo o ano, né? Então, eu consiga ter um controle do que é que está entrando aqui nos meus custos. O segundo ponto é a rastreabilidade, né? Então, eu preciso ter uma maneira de conseguir identificar os meus maiores impactos, sejam eles por mês, por linha, equipamento, ou até mais ainda, né? E por nível de componente, que eu consiga identificar qual é o componente que eu estou gastando mais, e ali eu trace um plano de redução, que é o último pilar que eu gosto de sempre trabalhar quando eu uso uma gestão de custos. Cara, é óbvio, né? Todo mundo quer produzir mais e gastar menos, né? Então, a gente sempre tem essa demanda de como otimizar nossos custos de manutenção. E eu otimizar meus custos de manutenção pelo achismo, né? Levantar o dedo assim e ter uma ideia é muito complicado. É muito mais fácil de ter uma maneira, um mapa geral que mostre meus custos de manutenção e eu consiga otimizar todos eles, tá? Eu adoro esse gráfico de aqui agora, que ele sempre traz pra gente o que eu busco quando eu trabalho aqui com gestão de custo de manutenção. Esse gráfico ele mostra basicamente aqui 3 itens, né? Em vermelho, as corretivas, o meu custo com corretiva. Em amarelo, o meu custo com manutenção planejada. E em branco, cinza, sei lá, o meu custo total. Se liga que como que funciona esse gráfico, né? É claro que é um gráfico em escala aqui, né? Mas que funciona muito
isso que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Vê só. Essa planta aqui, essa unidade, ela tinha no ano de 2019, por exemplo, aqui, um custo de manutenção planejada muito baixo, né? Frente aqui ao custo dela de manutenção corretiva. E aí, vamos entender aqui que nesse cenário está se implantando um sistema de gestão de manutenção, um sistema de manutenção preventiva. Nesse sistema aqui, eu não vou ter logo de imediato uma redução de custo. Eu não vou ter no mês seguinte, só porque eu comecei a rodar preventiva, meu custo vai diminuir. Muitas vezes, e a literatura fala isso, que é ao contrário que acontece. Eu posso ter até um aumento no meu custo de manutenção. Porque eu não fazia as preventivas, eu não trocava os itens quando era necessário, eu esperava eles quebrarem, e agora eu começo a trocar. Mas é óbvio que quando eu uso um item até o finzinho ali, até ele abrir o bico, eu consigo usar aquele cara ao máximo, né? E eu vou ter um custo menor de substituição daquele item. Mas isso me traz vários outros custos que impactam no meu negócio, né? Então, o desgaste de um item excessivamente, ele pode causar desgaste de outros itens. Eu posso ter uma parada inesperada na minha fábrica, da minha planta, do meu equipamento. E isso acarreta em perda de produção, baixo volume de produção ali também, mão de obra parada, em fazer riscos ali, vamos dizer assim, para que o equipamento volte a funcionar. Então, o que a gente busca aqui é ter esse primeiro momento, um momento em que meus custos aumentam, acontece, mas que depois eu tendo a estabilizar isso, né? Então, em um segundo momento aqui, terceiro momento no caso, né? Eu começo a ter resultados com o meu custo de preventiva e a minha corretiva ela começa a reduzir o valor dela e eu consigo otimizar cada vez mais os meus planos, né? Então, de repente, eu estabeleço um plano lá que eu vou trocar um rolamento a cada 6 meses. E aí, quando chega aquela vez de trocar o rolamento em 6 meses, eu olho ele e falo, ih, cara, ainda dava mais aqui uns 3 meses, hein? E aí eu posso ir revisando o meu plano de maneira a otimizar os meus custos e, obviamente, não só no olho, né? A gente pode implementar aqui a nossa manutenção com rotinas de manutenções preditivas e por aí vai. Dito tudo isso, né? Agora vamos começar aqui a construir o nosso relatório da aula de hoje, tá? Deixa eu primeiro te mostrar aqui o relatório que nós vamos hoje ter ele pronto, né, no final da aula, e aí depois a gente vem para construir ele do zero. Agora eu abri aqui o Power BI, deixa eu fechar aqui, trazer ele para cá. Vai ter que estar rebelde aqui. Agora, foi, vamos lá. Bom, esse aqui é o relatório que nós vamos construir juntos na aula de hoje, tá? Então, ele é um relatório que traz para mim uma visão geral dos meus custos de manutenção. Eu tenho aqui o meu custo com preventiva, né? Então, em todo o horizonte aqui desse dado, essa companhia, ela gastou 676 mil com preventivas, 1.650.000 com corretivas. Eu tenho aqui o meu top 5 equipamentos. Então eu sei quais são os equipamentos que estão gastando mais aqui na minha planta e eu posso colocar o mouse aqui em cima e aí eu vou ver de cada um dos equipamentos quais são os maiores custos, né? E aí entra muito naquele pilar que eu te falei lá da redução, né? Então eu consigo aqui olhando, só passando o mouse, entender para o meu equipamento que mais gastou, qual foi o componente que foi mais caro, né? Então, e aqui não é de uma compra única, né? Aqui é o componente mais caro no período. Então, se eu troquei esse drive aqui 3 vezes, esse valor aqui está somado em 3 vezes. Então, eu vou atacar nesse cara para conseguir ter essa redução. Soaria até estranho trocar um drive 3 vezes, né? Mas foi o exemplo que eu quis dar para você aqui, tá? E aí, o meu custo de manutenção, ele tem aquele mesmo gráfico que eu te mostrei, mostrando para cada um dos meses como que tá a corretiva e a planejada, a preventiva, como você quiser chamar. Aqui embaixo eu vou ter uma distribuição por categoria, né? Quem é a categoria que está gastando mais e por tipo, né? Então eu tenho aqui de uma forma percentual essa mesma informação aqui em cima, mas eu estou mostrando ela com outra cara, de um outro dado.
tem profissionais a nível de diretoria em algumas empresas que gostam muito de ter essas duas informações, tanto em valor como também percentual, e por isso eu estou mostrando aqui como fazer isso, tá? Mas esse cara aqui, ele tem várias coisas por trás dele, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre relacionamentos, vai falar sobre DAX e também eu vou te mostrar como criar aqui esse menu interativo. Então, nesse caso aqui, você lembra que na aula passada eu coloquei uns filtros aqui em cima, né, que só falavam sobre o ano. Eu podia só escolher o ano. Nessa aula de hoje eu quero dar um passo a mais. Olha o que eu vou te mostrar. Eu vou abrir aqui o menu e nesse menu eu posso escolher o ano, né? Feito eu mostrei na aula passada. Eu posso também escolher a categoria, né? Então, eu quero ver meu relatório inteiro só para pomadas. Poderia escolher a linha, o equipamento. E aí, quando eu fechar aqui o meu menu, todo o meu relatório ele foi filtrado somente para o ano de 2023, somente para a categoria de pomadas, né? Então, agora eu tenho o top 5 da categoria de pomadas. Eu agora tenho o meu custo mensal só para a categoria de pomadas, a minha distribuição em cada um dos meses. Óbvio, né, que a categoria vai ficar só pomadas aqui, né, que eu fiz esse filtro. E o meu tipo de manutenção, ele também está filtrado só para pomadas. Isso tudo aqui eu vou te mostrar como fazer nessa aula de hoje ainda, tá? Então, a gente vai acabar construindo nessa aula como se fosse um software mesmo aqui, uma coisa bem dinâmica, interativa, que você vai conseguir utilizar aí com certeza na tua rotina prática, tá? Antes de tudo, eu quero reforçar alguns recados importantes com você, né? Não tenta fazer agora já o relatório. Primeiro assista a aula, depois que você assistir toda a aula, você vai lá e pratica. Segundo comentário importante, o dado ele é muito parecido com o que você vai ter aí no seu sistema de manutenção. Mas não usa já o seu dado, usa o dado que eu estou te mostrando aqui na aula, que ele foi todo pensado, ele foi todo desenvolvido para ir te dando conhecimento, né? E te apresentando os relacionamentos, te apresentar aí também a programação em DAX, tá? Então, vai por mim, faz aí da maneira que eu estou falando, que é o que a gente vê já que tem dado certo com os nossos alunos, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Beleza, meu amigo. Então vamos lá. Vamos começar o conteúdo da aula de hoje, né? Deixa eu puxar de volta aqui esse arquivo novo do Power BI, tomar uma água aqui, né, para dar uma olhadinha. E vamos começar. Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui o nosso relatório da aula de hoje. Lá no grupo do WhatsApp tem os dados que eu já coloquei. Na aula passada eu te falei um pouco sobre os tipos de dados, o Power BI e tudo mais. A aula de hoje eu vou ser um pouco mais efetivo, mas eu vi agora aqui de lado que eu não estava ainda compartilhando a tela com vocês. Agora voltei a tela. Já pensou falando aqui um monte de coisa e a tela não tá aí aparecendo a tela certa, né? Mas agora vamos lá. Tá a tela certa, vamos lá. Eu te mostrei na aula passada como obter dados, tudo bonitinho. Na aula de hoje eu vou ser mais prático já, né? Já vou vir direto aqui e colocar que eu quero obter dados do texto CSV. Deixa eu ir aqui na minha área de trabalho. Eu já criei uma pasta para isso. E aqui está aqui os meus custos. Show. Na aula passada eu te mostrei aqui essa parte dos custos e eu te falei, cara, não clica aqui em carregar, vamos sempre em transformar dados, que aí eu vou no Power Query e vou analisar esse meu dado, se ele está distribuído da maneira correta, tá? Recapitulando tudo que a gente falou na aula passada, eu tenho aqui as 3 etapas que já foram aplicadas diretamente pelo Power BI. O Power Query aqui, ele foi lá no meu computador, buscou essa informação, já entendeu que a primeira linha eram cabeçalhos, promoveu eles como cabeçalho e alterou o tipo, né? Então ele foi entendendo qual era o tipo de cada linha para fazer a alteração. E aí, vamos entendendo aqui, né? ID é um código de transação. Eu poderia, inclusive, chamar isso aqui de texto, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Sendo de custo também. E aí, o que eu poderia fazer aqui, né? Mas, na verdade, eu falei que não ia entrar nesse mérito, mas eu vou trocar ele aqui para texto só para exercitar aqui uma coisa, tá? Essas duas colunas, elas têm números. Beleza, isso é inegável, que aqui estão números. Mas é o seguinte,
esses números, eles eu não vou fazer operações com esses números, né? Eles representam alguma coisa. Eles poderiam ser facilmente aqui as letras A, B, C, D, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para o Power Query que essa coluna aqui, ID ou ID, ela é, na verdade, um texto. Então, eu vou clicar aqui no número 1, 2, 3, e ao invés de manter ela aqui como número inteiro, eu vou dizer que ela é um texto. E olha o que vai acontecer. Ele vai perguntar aqui se eu quero alterar o tipo da coluna, né? E se eu quero substituir na etapa atual, ou se eu quero criar uma nova etapa. Como assim? A última etapa que foi feita aqui no Power Query, aqui na direita, ela foi de alterar o tipo. E nisso acontece o seguinte, eu estou fazendo uma nova etapa que ela tem a mesma função, né? Ela também é para alterar o meu tipo. Então eu posso substituir essa própria etapa que eu já fiz ou criar uma nova etapa. Só para conhecimento, eu vou clicar aqui em adicionar nova etapa para você entender o que eu estou falando. Olha, quando eu estava aqui nessa segunda etapa ainda, a coluna ID, ela tinha o formato de dado de texto. Na terceira etapa, ela alterou o formato de dado dela para número. Mas aí eu sou um cara muito teimoso e eu fui lá e disse, meu irmão, bota como texto de novo. E aí, eu tenho com certeza aqui uma etapa desnecessária. Isso aqui é automático, o Power Query vai fazer isso aqui, não é você que vai ficar clicando para que isso aconteça, mas a gente vai sempre buscar evitar ter muita etapa aqui desnecessária no nosso conjunto de dados, tá? Então, eu vou tirar aqui essa etapa, quando você clica no X, essa etapa ela some, tá? Do teu Power Query aqui, e eu vou clicar agora aqui em substituir atual, né? Então, eu cliquei no 1, 2, 3, vou vir aqui para texto agora, e agora eu vou colocar em substituir na etapa atual. O que é que está acontecendo agora? Nessa etapa que ele estava alterando o tipo de dado de todo mundo, ele não alterou o ID, né? Na verdade, ele definiu qual que era o tipo, mas ele definiu como tipo texto, né? Tá até aqui em cima escrito, ó, text. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o centro de custos e você vai ver que a informação que tem aqui, ó, inteiro, 64 bytes, na verdade, vai virar agora texto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no 1, 2, 3 do centro de custo e trocar para texto. Substituir atual novamente. Beleza. A data de registro já está como data, a hora já está como hora, valor unitário em dinheiros, quantidade, aí sim, aqui é o número, né? O valor total aqui, né? Um vezes o outro em dinheiros. Material é um código, mesma coisa. Eu vou trocar esse cara aqui para tipo texto. Substituir atual, né? Já falamos sobre isso. Eu tenho aqui qual que é o tipo, se foi corretivo ou planejada. E aqui tá uma das grandes diferenças do dado da aula passada, que era um dado iniciante, para o dado da aula de hoje, que já é um dado aqui mais para um cara mais intermediário, vamos chamar assim. Na aula passada, eu coloquei aqui nesse mesmo dado qual era a categoria, a linha, o equipamento. Na aula de hoje, a gente já deu um passo a mais. Eu não estou colocando aqui tudo isso. Eu estou colocando só um tag, uma localização de instalação, como se quiser chamar aí no seu ambiente de trabalho, que determina qual é o equipamento. Cada equipamento ele tem um código único que está aqui disposto para a gente e eu vou ter essa informação em algum outro lugar. É claro e é óbvio que eu sei que no seu sistema aí de gestão de manutenção, de gestão de custos, qual for o que você usa, você poderia pedir para colocar mais algumas colunas e essa informação ia vir completa para cá. Beleza? Nesse caso da aula de hoje, isso funcionaria, tá? Eu teria uma perda de eficiência do meu sistema, eu estaria demorando mais para carregar o meu relatório, mas na aula de hoje eu não teria problema. Só que na aula de amanhã você ia ter, tá? Então, eu quero, em cada uma das aulas, ir construindo um aprendizado contigo, mas eu vou aos poucos. Se eu pegar tudo isso e deixar para falar na aula de amanhã, a aula de amanhã vai ficar muito extensa e muito complicada. Então, por isso que na aula de hoje eu já vou falar aqui sobre relacionamentos e eu coloquei de forma proposital essa coluna aqui, faltando, entre aspas, ali a categoria, a linha e o equipamento, tá? Beleza? Feito isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em fechar e aplicar,
só para reforçar contigo o que eu tenho nessa informação agora aqui, né? Por que é tão importante o relacionamento? E aí vai um aviso importantíssimo, né? Um reforço. Eu estou utilizando aqui o Power BI na versão clássica. Se você tiver com o Power BI aqui diferente, com essa parte aqui dos visuais, você tem que trocar aqui o tipo de interação do objeto. Deixa eu te mostrar como faz isso. Eu venho aqui em arquivo, vou vir em opções e configurações, opções, e vamos ver se eu acho de primeira aqui o lugar que tem isso, né? Deixa eu até, na verdade, antes de tentar achar de primeira aqui, agora achei o lugarzinho aqui, minha fila. Vamos lá. Eu posso vir aqui em recursos de visualização e aqui vai ter interação no objeto. Se o seu Power BI estiver mostrando de uma maneira diferente aqui, não tiver igualzinho assim, você vem aqui e desmarca esse cara, interação no objeto, tá? É importante que você faça tudo igual a minha aqui, né? Vai ser muito mais fácil de você conseguir desenvolver os relatórios se a gente estiver trabalhando da mesma maneira, tá? Outra coisa também, o separador de DAX, né? Então, se eu venho aqui em configurações regionais, eu estou usando o separador de DAX do tipo de vírgula. A gente vai entender daqui a pouco o que é DAX, mas usa ele da mesma forma que eu aqui, vai ficar mais fácil de você conseguir acompanhar os relatórios. E, por fim, uma última coisa também, aqui nesse carregamento de dados aqui debaixo, tem aqui ó, relacionamentos, importar relacionamentos, detectar automaticamente novos relacionamentos. Desmarca esse cara que ele vai te atrapalhar, principalmente se você está começando aí no Power BI. Clique em OK, salva o arquivo, fecha ele e começa de novo para a gente conseguir ter a mesma, o andamento melhor, tá? Eu não vou fechar aqui, eu vou seguir com ele. Se o relacionamento aparecer automaticamente, eu desmarco ele aqui, não tem nenhum problema. Beleza, feito isso, vamos lá. Deixa eu te explicar qual que é o ponto, né? O que eu estava falando ali atrás sobre o formato do dado, né? O formato que o dado tá. Quando eu abro aqui os meus custos, eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um gráfico, né? Eu gosto muito desse tipo aqui, que mostre para mim o meu custo para cada uma das minhas linhas, né? Meus equipamentos. Eu vou fechar esse filtro aqui só para ficar mais visual para você. E aí vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu valor e colocar no meu eixo X, né? Esse gráfico aqui invertido, né? E no meu eixo Y, eu vou colocar, por exemplo, o meu lock instalação. Beleza. Aparece aqui, né? O meu gráfico ele tá funcionando, né? Eu tenho o custo para cada um dos meus equipamentos, mas eu tenho um código aqui para cada um dos equipamentos que fica um pouco difícil da pessoa entender qual é o código de cada equipamento, de cada equipamento da fábrica, né? Então, eu vou agora colocar uma outra planilha aqui no Power BI, um outro dado, e aí, nesse outro dado, eu traduzo, vamos chamar assim, essa informação aqui em categoria, linha e ativo, tá? É aí que a gente vai trabalhar com os relacionamentos, tá? Mas o relacionamento, eu quero te mostrar ele antes aqui no mesmo material que você recebeu no grupo, tá? Então, lá no material do grupo tem tudo que eu tô passando aqui nas aulas e também os conceitos, né? Os conceitos teóricos, os conceitos práticos, tudo que a gente tá fazendo. Então, deixa eu abrir aqui o material que está lá no grupo para te mostrar como que funciona aí os relacionamentos no Power BI. No nosso material, eu vou ter aqui falando toda a teoria, né? O que são os relacionamentos, como eles funcionam, né? E a chave do que eu estava falando, né? Que eles servem aqui para a gente relacionar diferentes fontes de dados, né? Então, em alguns momentos, eu preciso ter informações, como é o caso da aula que vem, né? Eu já vou usar aqui o MTBF, né? Para usar o MTBF, eu preciso ter informações de lugares distintos, né? Eu preciso saber o meu tempo de parada e o meu tempo que eu tinha o equipamento disponível, né? Então, tudo isso você precisa pegar fontes de lugares separados, então você precisa ter relacionamentos. No meu relacionamento aqui, eu tenho vários modelos, né? Várias formas de como fazer isso,
mas tem uma que é a clássica, a que todo mundo usa, a que dá certo, que é o modelo Star Schema. Vê só, o modelo Star Schema, ele divide os dados em dois tipos, dimensão e fato, tá? Então, o nosso trabalho vai ser sempre entender o que é uma tabela de dimensão, o que é uma tabela fato. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa que acontece demais, tá? Muita gente negligencia isso que eu vou te falar agora. E eu tô te falando isso de uma forma muito tranquila porque eu negligenciei isso por muito tempo, tá? E eu só fiz perder tempo. Então, cria coragem aí, vamos junto comigo, vamos entender o que são o que é o relacionamento de verdade, o que é o modelo Star Schema, que você vai ganhar muito tempo. Eu perdi tempo demais tentando fazer arrumadinho aqui, um arranjo técnico, né, como a gente fala muito aí na manutenção, sem utilizar de fato qual é o conceito correto aqui do modelo Star Schema. Mas você aí tá tendo sorte já, tá participando desse evento que mostra tudo para você, sem guardar nenhum segredo, né? Vamos chamar assim. Olha, o modelo Star Schema eu tenho as tabelas de dimensão e a tabela fato. E eu tenho aqui dois exemplos, tá? Que são basicamente os exemplos que eu vou usar na aula de hoje. Na esquerda, eu tenho uma tabela de dimensão, que ela está definindo os locais dos meus equipamentos, né? Então, eu chamo isso aqui de dimensão. É uma tabela que ela não vai ter colunas de data, ela vai ter basicamente aqui informações de negócio. Ela define o meu negócio. Enquanto que a minha tabela fato, ela vai descrever fatos que aconteceram, né? Então, cada uma das transações que acontecem na minha tabela, elas fazem parte de um fato, um momento que aconteceu, um evento, tá? Então, é muito comum nas nossas tabelas fato a gente ter aqui data, tá? E na minha tabela de dimensão e na minha tabela fato, eu tenho que ter uma maneira de relacionar elas, tá? Então, eu tenho as chaves que eu relaciono nessas tabelas. Então, eu tenho as chaves primárias e as chaves secundárias. Tem diferentes nomenclaturas que são utilizadas, chave secundária, chave estrangeira, por aí vai. Eu vou chamar de primária e secundária. A chave primária da tabela dimensão, nessa aqui que é a dimensão ativos, ela vai ser essa coluna, que vai ter o local de instalação. Na minha tabela fato, a chave primária da minha tabela fato é a chave que é a coluna que descreve o que aconteceu, descreve os eventos. A minha chave secundária da tabela fato, ela é a que eu vou relacionar com a minha tabela dimensão, né? Então, a minha chave secundária está aqui em vermelho, que ela é justamente a referência com a chave primária da minha tabela dimensão. Vê só, por que que na tabela fato a chave primária ela também não é a local instalação, né, da mesma maneira que a dimensão? Isso acontece porque a chave primária ela tem que ser única. Eu não posso ter uma duplicação dela, né? Então, no caso da tabela dimensão aqui da esquerda de ativos, eu tenho um código único que não se repete nessa tabela, que determina qual é a categoria, pomadas, qual é a linha P1, qual é o equipamento P1, envasadora da P1, né? Eu, por exemplo, não poderia usar como chave primária aqui na tabela dimensão essa coluna pomadas, essa como coluna localização 1, porque ela repete várias vezes aqui a categoria de pomadas. Da mesma maneira, na minha tabela fato, eu tenho essa coluna aqui, ó, ID, que ela é o código da transação no SAP, sei lá o sistema que você usa aí. E aí, essa coluninha aqui, ela não pode se repetir, tá? Então, cada linha dela tem que ter um código diferente para essa coluna. Enquanto que a minha local instalação, ela pode se repetir, né? Então, obviamente, eu vou ter mais de um consumo de material em cada um dos meus equipamentos. Então, esse código aqui, ó, não teria um problema ele se repetir, como ele acontece aqui nas linhas 3 e 4. Beleza. Então, o que eu estava falando aqui agora, a minha chave primária, ela é aqui na tabela de dimensão a local instalação. A minha tabela de dimensão não detalha eventos que aconteceram, ela define os locais de instalação. Na minha tabela fato aqui do nosso exemplo, a chave primária é o ID,
a chave secundária é o logo instalação e ela define eventos que aconteceram, né? Que nesse caso foi a utilização de material. Eu sei que às vezes isso soa meio complicado, diferente, né, do que você queria ver, né? Às vezes você queria ver só como faz os gráficos, né? Mas eu preciso te mostrar isso para ser transparente com você e que você consiga, de fato, criar os relatórios que agreguem valor. Se eu não te mostro isso aqui, é certeza que daqui a 6 meses você vai estar frustrado, olhando aí, porra, meus relatórios não funcionam, cara. Eu coloco um filtro que o filtro é todo errado. É muito por causa de relacionamento. 99% dos casos que os filtros não estão funcionando da forma correta é relacionamento, né? Quando algum aluno manda mensagem para mim, ó, meus filtros não estão funcionando, eu já sei, relacionamento tá errado, né? Então, eu já olho direto no modelo do relatório. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui agora, então, né? Então, agora eu quero colocar minha outra tabela, a minha tabela dimensão. Eu vou vir aqui em obter dados, texto CSV e vou colocar este cara aqui ativos. Ao invés de clicar em carregar, eu vou sempre clicar em transformar dados. Então, abrindo aqui o Power Query, eu vou vir aqui e trabalhar com esse dado de agora, né? Ele é exatamente aquele dado que eu te mostrei agora há pouco, né? Lá no PowerPoint da apresentação. Eu tenho uma coluna inicial, que essa aqui é a chave primária, e as outras colunas que fazem referência ao equipamento. Eu tenho até uma última coluna aqui que eu sempre deixo ela de propósito para te mostrar como excluir uma coluna aqui no Power Query, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em remover. Feito isso, eu removi essa coluna aqui no Power Query, mas é importante reforçar com você que isso não exclui a coluna lá no seu arquivo na fonte. Seu arquivo na fonte vai continuar igual, mas aqui no Power Query eu tirei essa coluna. Então, no meu modelo, no meu relatório que eu vou construir, essa coluna aqui, meta quebras, ela não vai existir mais. A gente tem uma convenção que nós sempre usamos aqui nas tabelas FAT, nas tabelas de dimensão, para deixar mais organizado, que é, nas tabelas de dimensão, colocar um D minúsculo, tem quem coloque DIN, mas eu acho que fica muita coisa. E nas tabelas fato, eu coloco aqui um F minúsculo. Feito isso, eu tenho aqui minha tabela fato, minha tabela de dimensão, eu posso clicar aqui em fechar e aplicar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Vamos falar agora aqui, sim, e o que é que mudou no fim das contas, né? Que quando eu coloquei as duas tabelas e nada aconteceu ainda. Eu tenho aqui a parte do modelo, tá? Então, no modelo, como eu desativei o relacionamento automático, eu espero que você tenha feito isso também, eu tenho aqui a minha tabela FAT e a minha tabela de dimensão e ela não tem nada ligando entre elas. Se no seu caso tiver uma linha ligando as duas, é porque você não fez o que eu combinei com você, e aí você clica com o botão direito nessa linha e bota excluir relacionamento que vai seguir o mesmo passo a passo que eu. Beleza, eu vou vir aqui em exibição do modelo e se eu quiser agora, por exemplo, colocar o dado da minha tabela ativos nesse cara aqui, né? Eu quiser tirar o loco de instalação e ao invés disso eu colocar já o equipamento. Eu clicar e segurar no equipamento e trouxer até o eixo Y. Olha o que acontece. Esse aqui é clássico, tá? Se você está começando agora com Power BI, tira um print disso aqui, imprime e coloca assim do lado do seu monitor. Porque esse erro, se você negligenciar relacionamentos, vai acontecer com você e você já vai saber a resposta. Já vou te falar agora como que resolve. Toda vida que você tiver aqui esse tipo de gráfico, que está todo mundo com a mesma informação, ó, todos os equipamentos têm o mesmo valor. É porque o Power BI ele não está conseguindo interpretar essa relação entre os dados da minha F custos com a minha D ativos. Para fazer isso, é só eu criar um relacionamento. Eu vou clicar aqui em exibição do modelo. E aí eu vou relacionar essas minhas duas tabelas, né? Eu vou relacionar a minha F custos com a minha D ativos. Para fazer isso, eu vou pegar aqui quem que era na minha F custos a minha chave secundária. Era o logo de instalação. Eu vou clicar, segurar e arrastar até na minha D ativos
na minha chave primária, que era a lock instalação também. É importante reforçar que essas duas colunas elas não precisam obrigatoriamente ter o mesmo nome. No meu exemplo, ela tinha o mesmo nome, mas o que é necessário é que elas tenham as mesmas informações. Eu gosto também de, por padrão, sempre colocar as tabelas fato embaixo e as tabelas de dimensão em cima. Nossa, isso aqui facilita muito quando um aluno vai mandar um dado para a gente. Né? Então, sempre que você vai procurar um erro em algum relatório, se ele está tudo nomeado, bonitinho, dimensão, fato, as dimensões estão em cima, os fatos estão embaixo, nossa senhora, é muito mais rápido você encontrar. Ó, isso que foi feito aqui, a linhazinha que eu falei lá antes, né, é o relacionamento. É importante que você não tente buscar atalho. Né? E o que eu tô falando de buscar atalho? Porra, o cara pediu para desativar o relacionamento automático e depois fez o relacionamento. Beleza? Nesse caso, não é um problema ter o relacionamento automático, porque eu peguei dois dados bonitinhos, já da forma que eu queria trabalhar e coloquei aqui. Em um caso onde você tenha 2, 3, 4, 10 dados aqui, 10 tabelas no seu Power BI, muitas vezes o relacionamento automático ele vai te atrapalhar mais do que ajudar. Ele vai relacionar coisas distintas que não tem nada a ver com o que você quer trabalhar e por isso é sempre muito melhor que você crie você mesmo os seus relacionamentos. E não é difícil, eu cliquei, segurei e arrastei para o outro, né? Pelo amor de Deus. Só para exercitar contigo, deixa eu te mostrar o que aconteceu aqui. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo. E aí eu tenho um relacionamento entre a minha tabela F custos e a minha tabela de ativos. Esse relacionamento na F custos, ele usa a lock instalação e na de ativos também. Beleza. Se liga que aqui na minha de ativos eu tenho o número 1 e na minha F custos eu tenho um asterisco. O que é que isso quer dizer? Na minha de ativos, cada informação só aparece uma vez. Ó, esse código aqui, ele só vai aparecer uma vez na minha de ativos. Mas ele aparece muitas vezes e por isso o asterisco na minha F custos. E é isso que a gente espera. A gente espera sempre ter relacionamentos de muitos para um, né? Em um sentido único. Eu vou clicar aqui em OK e eu vou te dar um outro aviso aqui clássico de erro que sempre acontece com quem está começando o Power BI. Não se faz relacionamento entre duas tabelas fato diretamente. Se você fizer relacionamento entre duas tabelas fato diretamente, você está pedindo para ter um erro, tá? Então, é importante que você sempre identifique o que são tabelas fato, o que são tabelas de dimensão e só relacione tabelas fato com tabelas de dimensão. Não tenta relacionar aí fato com fato, que a sua chance de erro ela vai para 99,9%, tá? Então, confia em mim, não relaciona fato com fato, faz sempre relacionamento fato com dimensão, tá? Beleza, feito isso, quando eu voltar no meu relatório, agora sim, agora o Power BI ele está conseguindo entender o que é a informação da tabela fato e o que é a informação ali da nossa tabela dimensão, tá? Beleza, legal. A gente já fez aqui a parte custosa do relacionamento, né? E agora vamos entrar aqui na parte do DAX, né? E aí, puta merda, essa aula de hoje tá mais complicada do que a aula passada, né? Muita gente deve estar pensando isso, e é isso mesmo. Eu falei desde a primeira aula que eu não ia esconder nada, toda aula ia dificultar, e aqui tá entrando o nível de dificuldade. Manda mensagem aí pra mim, manda um comentário, fala o que tá achando, se relacionamento era uma coisa nova pra você, se não era, se, como que eu posso falar, deu pra ficar claro e reforçar contigo. Se não ficou claro, me manda mensagem no WhatsApp lá, quando acabar aqui a aula, eu vou dar uma olhada e entender o teu problema, tá bom? E agora a gente vai começar a falar sobre relacionamentos. Relacionamentos não, a gente vai começar a falar aqui um pouco mais sobre DAX. Né? Eu vou te dizer o que é DAX, né? Como funciona ele e a gente vai começar a trabalhar com ele. Obviamente que também lá no nosso material de apoio fala sobre DAX, fala sobre medidas, fala sobre tudo que eu vou te mostrar aqui. Eu não vou ficar abrindo lá o PDF para te mostrar isso, porque é muito mais fácil, muito mais prático que eu te mostre aqui já no Power BI. Mas saiba
que lá no nosso PDF tem falando tudo isso para você, como que funciona cada uma dessas coisas. E eu também gosto de sempre reforçar contigo que eu tô te apresentando os conceitos, te mostrando como eles funcionam, mas é óbvio que nesse evento gratuito aqui eu não consigo te mostrar tudo, até pela dimensão aqui do nosso tempo. Lá no nosso curso completo eu tenho um capítulo inteiro falando sobre relacionamentos e outro capítulo inteiro falando sobre DAX. Ao longo de, claro, todo o curso eu também uso muito relacionamento, eu uso muito DAX. Esses dois temas não são abordados apenas em 2 capítulos, mas eu tenho 2 capítulos dedicados a isso para que você consiga entender e absorver as informações da melhor maneira possível, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para o Power BI. E aqui no Power BI eu vou fazer agora do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, né? Vê só. Eu vou vir aqui nos meus custos, na minha F-Custos, pegar o valor, clicar nele, arrastar até o centro da tela e colocar aqui como um cartão. Beleza. Então, o que é que o Power BI está fazendo? Ele está interpretando aqui qual foi a soma, né? Por que eu estou falando soma? Porque está escrito aqui, ó, soma é a forma que o Power BI agrupou esse item, né? Por ser o número, ele podia agrupar como soma, média, mínimo, máximo, por aí vai. Ele agrupou como soma, que já é o que eu quero. Se eu quisesse trocar, era só clicar aqui. E eu estou vendo o meu valor total aqui de custo. Beleza. Mas no exemplo de hoje, eu te mostrei lá no começo do relatório, eu quero ter o custo por preventiva e o custo por corretiva, né? Então, até o conhecimento que você tinha na aula passada, você ia fazer o seguinte: você ia clicar aqui em filtros, ia vir aqui nos meus custos, clicar em tipo, clicar, segurar, arrastar até filtro neste visual, não é filtro nesta página, muito menos filtro em todas as páginas, filtro neste visual, joga para cá, e aí eu vou clicar aqui em planejada, que é a primeira lá. Beleza. Até aqui, sem novidade, né? Mas eu posso fazer essa mesma coisa utilizando o DAX. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Nesse conceito, nesse exemplo da aula de hoje, talvez você faça, cara, eu vou tomar uma escolha e a minha escolha é eu não vou utilizar DAX porque dá para fazer com filtro. Beleza, na aula de hoje dá para fazer com filtro, mas na aula de amanhã, se você não usar DAX, não vai dar certo. Então, confia aqui na metodologia, confia no nosso caminho, que essa é a melhor forma aqui de você aprender, tá? Então, eu vou te mostrar agora aqui como fazer essa mesma coisa, só que utilizando o DAX. Ó, logo quando eu trouxe para cá, para o centro da tela, essa informação, ele fez uma soma. Mas eu posso fazer uma soma utilizando o DAX, e não é difícil. Ó, eu vou vir aqui no meu F-Custos, vou clicar aqui com o botão direito, e vou marcar aqui nova medida. Feito isso, ele vai abrir para mim aqui já na direita, ó, no meu dado, uma medida nova. E aqui em cima ele criou uma medida. É aqui que a gente vai escrever em DAX, tá? Só que eu vou renomear ela. Ela não vai ser uma medida, ela vai ser o meu valor total. Vamos chamar assim, depois eu mudo. Se eu quiser pular uma linha aqui dentro, eu posso apertar no Shift do meu teclado e apertar o Enter. Eu vou sempre fazer isso 2 vezes, porque é puro toque. Eu acho que fica mais organizado assim. Eu vou apertar Tab, só para ficar mais organizado ainda. E aí, vamos lá. Como que eu faço para o Power BI criar uma medida disso? É só escrever aqui, ó, sum, que é soma em inglês. Vou abrir o parênteses. E aí, eu quero dizer qual é a coluna que eu quero que o Power BI some. Facinho, facinho. Só de ter colocado aqui o parênteses, ele já mostrou para mim todas as colunas que eu tenho nesse relatório. E eu quero que ele some a coluna valor da tabela F-Custos. Eu vou clicar aqui com o mouse e vou fechar o parênteses. Vou apertar Enter. E aí agora eu já posso, por exemplo, pegar esse valor total, clicar, segurar, arrastar até o centro da tela. Vou trocar o visual para cartão. E aí eu tenho aqueles mesmos 2,33 milhões que eu tinha antes, né? Quando eu não tinha nenhum filtro aplicado. Beleza. Só que agora eu quero dar um passo a mais, né? Além de fazer uma soma,
eu quero que ele também aplique um filtro. Então, eu faço da seguinte forma, eu posso fazer como eu te mostrei antes aqui, né? Mas eu quero que você aprenda uma coisa a mais que lá na frente, na aula de amanhã, será necessário. Então, eu vou clicar aqui nessa minha mesma medida e eu vou trocar o nome dela, inclusive. Ela não vai ser mais o valor total. Agora eu quero que ela seja apenas o valor da corretiva. Então, o valor corretiva. Além de fazer uma soma, eu agora quero aplicar um filtro. Só para não misturar sua cabeça, eu vou apagar isso aqui e aí ele vai escrever tudo do zero, que eu acho que fica mais fácil. A gente tem uma função no DAX, que é uma função super poderosa, que é o calculate. A calculate, eu consigo tanto fazer uma função agregadora, né, feito foi a soma, como também, junto, já aplicar um filtro. Vê só. Eu vou vir aqui e vou colocar calculate. E aí, repara que quando começa a digitar no DAX aqui, ele já dá um exemplo do que pode ser, né? Então, eu não preciso escrever a função inteira. Eu escrevi aqui calcul, e aí eu posso tanto apertar Tab no meu teclado, como clicar nela mesmo aqui. Como eu cliquei antes, eu agora vou apertar Tab, e aí você vê que ele completa tudo. A calculate, ela vai ter o seguinte formato, e isso tudo aqui está lá no material, tá? Eu coloco a expressão, que nesse caso vai ser uma soma, e depois o meu contexto de filtro. Vamos lá. Qual vai ser a expressão? Vai ser a mesma que a gente usou agorinha, né? Então, sum. Eu estou colocando aqui maiúsculo, mas é por convenção mesmo, não teria problema. A programação em DAX, ela não é case sensitive, né? Então, ela não tem alteração de maiúsculo para minúsculo, isso não interfere no dado, diferente da programação em linguagem M, lá no Power Query, que isso sim, lá depende, tá? Mas a gente vai focar aqui no conhecimento de DAX. Então, eu quero que ele faça uma soma do quê? Do meu valor, né? Então, eu vou vir aqui na minha mesma coluna, F custos valor e soma dela. Eu vou colocar agora aqui vírgula. Eita, desculpa, antes da vírgula, fechar o parênteses. E aí, vou colocar uma vírgula. E é importante que você tenha colocado lá o seu separador de DAX igual o meu, com vírgula. Se você não colocou como vírgula, aqui em cima vai estar aparecendo um ponto e vírgula. E aí você coloca aqui um ponto e vírgula também. Feito isso, eu agora vou filtrar, né? Tá até aparecendo aqui em cima, ó, filtrar, né? Que eu tô colocando agora o meu contexto de filtro. E qual vai ser? Eu vou querer que na coluna tipo, e aí é simples assim, eu posso escrever aqui, ó, tipo, e aí ele vai ver em todo, primeiro nas funções de DAX, e depois em todas as colunas de todos os meus dados, onde que tem essa informação tipo. Ele achou aqui, eu vou apertar Tab, e aí eu vou colocar igual, e eu tenho que escrever exatamente o mesmo texto que está lá no meu dado, né? Então, corretiva. Fechei as aspas, posso fechar o parênteses, e aí, só para ficar mais organizado, eu vou apertar aqui o Shift e Enter, para cá, e aqui também Shift e Enter. Show! Esse parêntese que eu estou fechando aqui, o calculate, para ficar mais organizado, a gente coloca ele aqui embaixo, tá? Posso apertar Enter. E aí agora eu tenho apenas o valor da corretiva. Vamos conferir se esse valor está certo? Eu vou clicar aqui no outro cartão, vou vir no meu filtro, e eu vou desmarcar a planejada e vou marcar a corretiva. E aí eu tenho exatamente a mesma informação, mas eu te mostrei uma outra maneira de como fazer isso. Para exercitar, você aí, depois de você acabar todo o nosso exemplo, faz também uma medida para preventiva aqui, ó, para esse cara aqui, para planejada. Faz essa medida, transforma esse cara aqui em medida, me manda que eu quero ver aí se você conseguiu de fato fazer tudo isso, tá bom? Beleza, então eu já tenho agora aqui em cima o meu cartão com o meu custo de planejada e o meu custo de corretiva, tá? Deixa eu ver o nosso relatório aqui, mas eu vou ver o seguinte, eu abri o nosso relatório para dar uma olhada, né? Eu já fiz esses dois cartões aqui, eu vou fazer agora aqui o meu... Opa! Ctrl Z ele volta, né? É igual a tudo. Fazer aqui os equipamentos para depois fazer o restante. O consumo mensal eu vou fazer no fim, porque eu quero te mostrar também
como que cria a tabela de calendário. Então, eu vou te mostrar esse cara aqui em cima e esses dois aqui de baixo agora. E eu já vou colocar logo o nosso layout aqui, o nosso fundo de tela, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Beleza. Eu não tô com nenhum cara selecionado, então quando eu não tô com ninguém selecionado, aparece a opção para mim aqui de formatar sua página do relatório. Se eu tivesse com algum selecionado, aqui aparecia formatar seu visual, tá? E eu vou vir aqui em tela de fundo, procurar, vai lá no arquivo que eu mandei para você, tá lá, esse cara. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu vou vir aqui na minha transparência, vou zerar ela, e aí ele já aparece aqui no fundo, mas ele fica fora de escala, né? Então eu vou vir aqui no meu ajuste da imagem e colocar no tamanho ajuste. Beleza. Deixa eu botar esse cara aqui no cantinho já, ó. Já vou usar ele. E esses dois aqui eu já vou deixar aqui também aqui em cima. Show. Já para ir melhorando, né, para não ficar aquele negócio feio, eu já vou colocar aqui uns ajustes nesses caras, né? Eu já vou tirar a tela de fundo deles e também já ajustar o valor, o tamanho, né? Então, com os dois selecionados, eu cliquei no primeiro, apertei Ctrl, cliquei no segundo, eu já vou vir aqui, eu vou fechar esse filtro, né? Tá só atrapalhando. Eu vou vir aqui em formatar seu visual. Como os dois visuais são iguais, eu consigo fazer isso ao mesmo tempo, né? Eu vou vir aqui em geral, efeitos, tiro logo a tela de fundo, visual. Vou tirar o rótulo da categoria, né? Não precisa, porque eu tô com o título aqui de cada um dos cartões. E no meu valor, vamos testar aqui um 30. Acho que é legal. Beleza. Feito isso, eu já tenho aqui o meu cartão com o meu custo de preventiva e o meu cartão com o meu custo de corretiva, tá? Aqui na direita, eu vou fazer uma coisa semelhante, né? Então, eu vou vir no geral, efeitos, tiro a tela de fundo, visual, eixo Y. Vou colocar branco, eixo X, vou colocar também aqui na cor branca, tá? Beleza. Eu vou aproveitar também já vou importar o nosso tema aqui para já trabalhar com as cores do nosso relatório, né? Então, vou vir aqui em exibição, clico na seta, procurar temas, já tá lá o nosso temazinho bonitinho, que tá no grupo do WhatsApp, o arquivo JSON, e coloco ele aqui. Beleza. Qual que é o ponto nosso agora para a gente trabalhar? Né? Deixa eu só clicar numa coisinha aqui. Beleza. Qual que é o nosso ponto para a gente trabalhar agora? É legal eu ter todos os equipamentos aqui, mas eu quero fazer um relatório mais gerencial, né? Então, pensa aí na gerência, na diretoria da empresa que trabalha. Cara, o cara, sinceramente, ali, R$ 8.000 é dinheiro de pão, né? Então, muitas vezes a gente não vai querer mostrar tanta informação tendo um custo tão irrisório aqui, né? O cara que tá lá vendo de uma forma mais macro, ele quer ver os maiores custos, ele quer ver o top 5. E vou te mostrar aqui uma maneira de como fazer isso, tá? Eu vou clicar aqui nesse meu gráfico. E pior que eu deixei o título aqui, ó. Eu fico agoniado. Deixa eu ajeitar logo isso. Eu vou aqui em formatar seu visual, eixo Y, desmarcar o título, eixo X, desmarcar o título também. Beleza. Então, venho aqui, cliquei nesse visual aqui, vou vir em filtros. E aí, nessa parte aqui de equipamentos, eu posso mudar o meu tipo de filtro. Ele está como filtragem básica, eu posso clicar nele e eu posso colocar aqui como não superior, tá? Então, eu quero ver o quê? Né? Eu quero ver os 5 maiores, tá? Com base em quê? Com base na soma do meu valor. Então, eu vou clicar aqui no valor, segurar, trazer até o valor aqui, né? O pool valor, e clicar aqui em aplicar filtro. Feito isso, eu agora estou vendo apenas os 5 maiores, né? Seguindo aquela lógica que eu falei de mostrar o que mais impacta no teu relatório. Não adianta ter um relatório com todos aqueles itens, aquela barra de rolar enorme e a informação que a pessoa está buscando não ser aquela, ser só os 5 maiores, tá? Em alguns casos, né? Em outros casos, eu quero ver tudo, né? Mas no nosso exemplo aqui,
Se eu quiser ver o equipamento mais baratinho ali embaixo, é só aplicar os filtros que eu vou te ensinar ainda como fazer na aula de hoje, tá? Vou fechar aqui essa parte dos filtros, vou vir aqui em barras e colocar já uma cor mais clarinha aqui, que é o que a gente está buscando no nosso relatório. Vou colocar até um tom mais claro, beleza? E eu vou colocar já o meu rótulo de dados também aqui. O meu rótulo de dados, eu vou vir aqui nele e colocar aqui no valor, colocar a cor branca. Ele aparecer, né? Senão ele nem aparece. Olha isso, aí tá com o título do gráfico aí daqui, hein? Formatar seu visual, geral, tira o título. Beleza, agora tem mais nada nesse cara aí pra me incomodar, não. Bom, então agora eu quero colocar aqui o meu... Aqui embaixo por categoria, né? Então eu quero saber como que tá a minha distribuição dos meus custos pelas minhas categorias da minha planta aqui, né? Então eu vou vir aqui no meu gráfico de rosca e aí tem aquele tabu, né? Ah, o gráfico de rosca não presta, não usem gráfico de rosca. Cara, eu concordo que não presta se você tiver mais do que 5 itens, tá? Mais do que 5 fatias. 5 para cima já é loucura. Mas 3, 4 estourando, eu acho que é super factível. Fica muito bonito o efeito, eu vou te mostrar aqui agora como fazer, tá? Então, nos meus valores, eu vou colocar aqui o valor, vou clicar, segurar, arrastar até valores. E na minha legenda, eu vou colocar aqui na minha de ativos, porque eu fiz o relacionamento bonitinho, né? A localização 1, clico, seguro, arrasta até a legenda. E aqui tá a coisa mais linda do mundo. Bem feio, né? Eu vou já formatar esse cara aqui no final, o outro eu copio, né? Então, eu vou vir aqui no formatar seu visual. Na minha legenda, eu não preciso de título da legenda. Olha como tá feio agora e olha como ele vai ficar depois, né? Olha o que a gente vai tirar de coisa nesse cara. Eu vou vir aqui no meu rótulo de detalhe e vou desmarcar. Não, desmarcar não, desculpa, deixa o rótulo de detalhe. Mas eu não quero ver tudo isso. Eu quero ver só o percentual aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e conteúdo no rótulo, apenas o percentual do total. Opa, já dá até para respirar aqui, né? Já deu uma limpada maior. E aí, eu vou continuar aqui o nosso trabalho, né? Então, eu vou vir aqui no meu geral, vou vir no título e vou desmarcar o título. E eu vou vir aqui nos meus efeitos e vou tirar a tela de fundo. Beleza. Volta agora aqui no visual. E aí, eu posso colocar aqui a minha legenda nessa parte de cima. Vê só, eu vou vir aqui em legenda. Eu vou já de cara colocar ela na cor branca. Cliquei aqui em texto, voltar branco. E eu posso mexer na posição dela. Eu posso, ao invés dela ficar na direita, eu quero que ela fique aqui em cima, né? Então, superior esquerdo, ela vai ficar aqui, ó, mais bonitinho. Beleza. Mesma coisa, eu vou fazer aqui no rótulo detalhe. Abro ele, valores, vou colocar aqui na cor branca, tá? Se minhas fatias fossem maiores, eu podia até colocar aqui na posição interna, mas nesse caso não fica legal, não fica bonito, né? O espaço é pequeno, né? Então eu vou manter aqui a posição externa. Beleza. Esse cara aqui, eu vou trabalhar nas cores deles depois, porque eu prefiro já, antes disso, ajustar aqui, fazer o outro, né? Então, eu vou pegar esse cara daqui, vou apertar Ctrl C, vou clicar aqui e marcar com Ctrl V. Feito isso, eu dupliquei o meu gráfico, né? E aí, o que é que eu quero nesse outro? Nesse outro, ao invés de ter a categoria, eu vou querer ter o tipo, tá? Então, eu vou desmarcar aqui a localização 1, vou vir no tipo, clico seguro e trago até a legenda. Beleza. Feito isso, ele já levou toda a formatação. O que ficou faltando apenas foi aqui o jogo das cores, né? Então, eu vou vir aqui na minha categoria e aí eu vou jogar um pouco com azul, né? Na mesma cor, deixa eu ver como fica legal. Eu vou vir aqui em formatar seu visual, fatias, e aí eu vou fazer um degradê forçado aqui, né? Vou vir aqui em pomadas, vou colocar o azul mais escuro no maior, vou pegar o xarope, coloquei o mesmo azul, né? Colocar um azul mais claro e na utilidades um azul mais clarinho ainda, tá? Então, dessa maneira eu consigo ter um efeito legal.
a quantidade de solicitações ela acaba seguindo a mesma lógica ali, né? A categoria que tem mais, ela costuma ter mais por um bom tempo, né? Então, não seria um problema, vamos dizer assim, fazer isso, tá? Beleza. O tipo, eu vou seguir a mesma lógica aqui, do mesmo padrão de cores que eu tenho aqui em cima, da preventiva e da corretiva, né? Então, eu vou clicar nesse cara aqui, vou vir em formatação visual, fatias, a minha corretiva, eu vou colocar nesse tom laranja, esse laranja ficou bem ruim, vou colocar o laranja um pouquinho mais escuro, beleza, e a minha planejada, eu vou colocar aqui num cinza, um branco, sei lá o que cor é essa. Beleza. Bom, a gente já fez quase tudo que eu queria fazer aqui da parte inicial. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parará. E aí, o que eu quero fazer agora, né? Eu quero fazer o custo mensal, mas eu quero já te mostrar da forma certa de fazer, né? Eu não quero fazer esse custo mensal aqui de todo jeito, para que depois você precise aprender outra forma de fazer, tá? E aí, da mesma forma que o exemplo anterior, o que eu vou fazer aqui agora, para o exemplo lá de hoje, não precisava. Mas, por exemplo, da aula de amanhã, se eu não fizer dessa maneira, vai dar errado. Não é uma dúvida, é uma certeza. Vai dar errado. Então, eu prefiro já te mostrar aqui na aula de hoje, que na aula de amanhã, a gente usa ela para te trazer outros conceitos e não esse conceito que a gente vai passar na aula de hoje, tá? Mas fica tranquilo que não é nenhum conceito complicado. Eu vou te mostrar como criar uma tabela em DAX, né? Então, lá em DAX eu posso criar uma medida, posso criar uma coluna e posso criar até uma tabela mesmo, né? O DAX, ele, de fato, ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Antes de voltar para lá, eu queria só reforçar contigo que na sexta-feira a gente vai abrir as inscrições do nosso curso completo de gestão de manutenção com o Power BI. Esse curso ele passa por tudo, né? Todos os módulos que você precisa saber para trabalhar com Power BI em qualquer área, a gente passa lá. De forma adicional a isso, eu mostro todos esses módulos falando sobre gestão de manutenção e fora isso, eu também tenho lá no final do curso vários cases, vários relatórios de manutenção que foram criados com o Power BI. Né? Então, eu vou te mostrar do zero como criar o primeiro relatório, do zero como criar o segundo relatório, todos esses relatórios aí passando passo a passo, tá? Eu vou mostrar alguns cases desses aí acho que vou colocar alguns na próxima aula, mostro outros aí na última aula também, mas é muito no sentido de te mostrar o poder da ferramenta, aonde que você consegue chegar utilizando o Power BI, tá? E também reforçar contigo que os primeiros inscritos no nosso curso dessa unidade agora vão ter o bônus aí imperdível, que vai ter uma mentoria individual junto comigo, né? Então imagina aí você junto comigo resolvendo um problema do seu trabalho, um problema que você está tendo, tá? Então, além de todo o suporte via WhatsApp que todos os alunos nossos têm, você também vai ter ali 5 encontros gratuitos junto comigo, ao vivo, eu e você conversando, tá? Então, obviamente, isso é um bônus que eu não consigo colocar para todos os nossos alunos, são apenas os 10 primeiros que garantem isso e quem sabe aí você seja um deles, tá? As inscrições elas abrem na sexta-feira às 6 horas da manhã e não perca aí por esperar que o material é de fato muito bom. A gente segue esse mesmo nível aqui desse conteúdo que a gente está fazendo aqui no nosso evento e ainda mais com outros detalhes que eu explico para vocês um pouco mais à frente. A gente também vai ter alguns bônus imperdíveis aí para todo mundo que fizer inscrição nessa turma de agora, tá? Vamos lá. Deixa eu te falar aqui como criar a nossa tabela de calendário. Deixa eu voltar para a tela, beber uma aguinha, né? E beleza. Para criar a tabela de calendário aqui em DAX é simples demais. Eu vou vir aqui em modelagem, nova tabela. E cara, tem N maneiras de criar a tabela de calendário, tá? Você pode criar dessa maneira que eu vou te mostrar agora aqui, pode criar em DAX automático, você pode criar em DAX definindo o começo e o fim de calendário com base nos seus dados, pode criar ela em M, obviamente, todos esses tipos estão lá no nosso curso, a gente tem uma aula falando como criar cada um dos tipos. Aqui no nosso curso gratuito eu vou te mostrar uma maneira
a mais simples, a mais fácil, a mais rápida para você conseguir já começar a criar, tá? Então, eu vou chamar essa tabela aqui de D calendário, D minúsculo, e aí calendário, Shift Enter 2 vezes, e aí você pensa, caramba, mano, imagina o tanto de coisa que eu tenho que escrever para conseguir fazer uma tabela com todos os dias do ano em DAX. E aí que você se engana, né? É muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, a função calendar e eu preciso colocar a data de início e a data de término. Mas eu não posso colocar a data de início assim, né? 1/1 de 2022. Aí vai dar ruim também, né? Aí eu tenho que colocar aqui o seguinte, eu tenho que colocar aqui, ó, date, uma nova função, abro aqui o parênteses, e aí eu coloco o primeiro ano. Eu acho que esse dado ele começa em 2022, senão a gente muda depois, vírgula, o mês 1, qual dia? Dia 1. Fechei o parênteses, vírgula, date, e aí qual vai ser a data de final desse meu decalendário aqui? 2024, vírgula, mês 12, vírgula, 31. Você pode dar uns talentos aqui, né, para dar uma melhorada, apertar um tab aqui, deixa eu apagar aqui, colocar aqui a minha date, aqui também, ó. E aí tá faltando fechar o parênteses, né? Aperto Shift Enter, volto aqui para ficar bonitinho. E aí o que tava vermelho aqui ficou azul. Beleza, posso apertar Enter. E aí o que o Power BI fez, ele criou aqui do lado, ó, uma nova tabela, tá vendo aqui, ó, de calendário. Essa tabela, ele já bota ela na hierarquia de datas, isso é top, né? E aí eu posso pegar esse cara aqui, clico seguro, trago para você da tela só para você entender o que a gente fez, tá? A gente fez aqui uma tabela que ela mostra todos os dias, desde o dia 1 de janeiro de 2022 até... Vai, rapaz, desce tudo. Muita coisa que ele criou. Até o dia 31/12 de 2024, tá? Isso tudo com uma linhazinha de código, né? Pra você ver qual o poder do DAX, né? O tanto de coisa que a gente faz só com uma linhazinha é impressionante. Vamos lá. Deixa eu só entender aqui se esse meu dado, ele de fato, ele é começando de 22, 22, 23, 24. Beleza. Show. O que eu preciso fazer agora? Eu agora preciso relacionar essa tabela de dimensão com a minha tabela fato, né? Então eu vou vir aqui no meu modelo. E aí eu tenho uma nova tabela, ela aparece aqui, vou clicar nela, trazer para cima, e aí vou fazer um relacionamento entre ela e a minha FCUST. Então clico seguro e trago aqui até a data de registro. Nesse caso, o nome da coluna está diferente, tá vendo aqui, ó, date e data de registro. Que eu falei lá no começo, pode fazer isso, não tem problema. O importante é que as informações estejam iguais e o relacionamento ele esteja aqui, ó, muitos para um filezinho. Então, vamos lá, vamos trabalhar com esse cara aqui. Nesse caso agora, eu consigo criar um gráfico que ele mostre para mim todo o meu custo de preventiva e de corretiva ao longo do ano, utilizando a de calendário, né? Eu já conseguia fazer antes, né? Mas agora eu vou fazer aqui da melhor maneira possível, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no meu gráfico de área, trazer ele para cá, jogo aqui embaixo. No meu eixo X, eu vou colocar a minha data e no meu eixo Y eu vou colocar o meu valor, né? Então, eu vou clicar, segurar, arrastar aqui até o eixo Y. Beleza. Cara, feito isso, eu vou fazer aqui o seguinte agora, né? Eu já vou começar a trabalhar nesse cara, mas antes eu vou colocar a legenda, né? Então eu vou clicar no meu tipo, segurar, arrastar até a legenda. Eu já tô com os dois tipos aqui. E aí vamos dar aquela limpeza que você já aprendeu a fazer aqui no nosso relatório, né? Então clicar em formatar seu visual. Vou vir aqui já no meu eixo Y. E aí as informações vão sumir, mas depois elas aparecem, né? Que eu vou colocar tudo em branco, mas depois aparece, né? Então vamos lá. Valores. Colocar branco. Opa, coloquei um cinzazinho aqui, né? Branco para ganhar tempo. Tirar o título. Vou fechar só para organizar. Eixo Y. Já tiro o título. Valores já vou colocar branco. Na minha legenda, eu já vou vir aqui no texto. Colocar branco. E vou tirar o título também. Vou vir aqui em geral. Tiro o título.
E nos meus efeitos eu tiro a tela de fundo. Beleza, tudo apareceu de novo agora. Show. Então, o que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero colocar a corretiva na cor laranja, preventiva na cor mais cinzazinha aqui, para manter o padrão do relatório, né? Então, eu vou vir aqui em visual, linhas, e aí eu escolho, né? Para a linha corretiva, na verdade, eu posso colocar as duas aqui e eu troco tudo uma vez, né? Vem aqui em cores, e aí aqui, ó, planejada, que é a preventiva, é esse cinza, e a corretiva, esse laranjazinho aqui. Beleza, feito isso, eu gosto só de colocar o marcador da legenda aqui no mesmo tipo do gráfico, esse é um gráfico de linha, né? Então eu vou vir aqui no meu marcadores. Marcador não, desculpa. Na legenda. Legenda. E aí aqui, ó, estilo do marcador. Vou colocar aqui linha. Aí fica mais bonitinho, assim, minha opinião. Eu coloquei nesse cara aqui com toda a hierarquia de data. Ele trouxe trimestre. Eu acho que o trimestre polui muito o meu dado. Então eu vou clicar aqui em formatar seu visual e vou tirar o trimestre. Beleza? Eu agora vou aqui expandir a hierarquia. E aí, pá! Já tá quase pronto aquilo que eu lhe prometi aí no começo da aula. Eu levo muito a sério aqui minhas promessas, né? Então, já tá quase pronto aqui. Faltam apenas duas coisas, tá? Falta a primeira, que é colocar aqui uma forma que eu veja todos os meus componentes, né? E o segundo ponto que falta é colocar aqui um menuzinho interativo, tá? Eu já peço desculpa, a aula passou um pouco do tempo do que eu queria aqui, pessoal. Não sai, não, fica aí. Mas a gente já está muito perto aqui de acabar, tá? Então, a gente vai entrar aqui numa parcela final dessa aula para que eu consiga te mostrar como fazer o menu interativo e como fazer ali a parte da dica de ferramenta, tá? Já estamos muito perto do fim, quase acabando. Tem um pouquinho de paciência mais que a gente vai concluir aqui, tá? Eu não quero deixar de fazer algum material aqui, algum conteúdo para fazer na aula que vem, né? Então, eu vou esticar um pouco mais aqui do que eu previsto para que a gente consiga, de fato, acabar todo o conteúdo que estava previsto aí para a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Eu vou renomear essa página aqui como custos. Opa! Só clicar duas vezes, né? E aí eu vou criar uma página nova. Essa minha página nova, eu vou chamar ela de dica de ferramenta, tá? Mas deixa eu antes aqui abrir só o nosso material, que aí eu quero pegar a cor certa, né? Então no nosso material eu tenho aqui essa cor que tá aqui nesse bloco, né? Então eu vou botar aqui botão direito, preenchimento, mais cores de preenchimento, clico nesse cara, copio, volto no meu relatório, e aí nessa página nova aqui, que vai ser a dica de ferramenta. Eita, escrevi ferramenta todo errado. Dica de ferramenta agora. Eu vou vir aqui em formatar seu visual, formatar a página do relatório, tela de fundo, já vou jogar essa cor aqui, tirar a transparência, beleza. E aí eu vou colocar aqui as informações, né? Então eu vou pegar aqui essa página, formatar sua página, configurações da tela, e eu vou trocar o tipo dela para o tipo de dica de ferramenta. Daqui a pouco você vai entender. Eu vou vir aqui nos custos, copio esse cara, Ctrl C para ganhar tempo, dica de ferramenta, Ctrl V. Beleza, feito isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? Primeiro eu vou dar uma ajustadinha no tamanho dela, né? Aqui. Beleza. E aí, ao invés de eu ter aqui o equipamento, vou tirar o equipamento e vou colocar o texto breve do material, que é o nome do material, tá? Só que a informação está cortando muito aqui, né? Então eu vou vir aqui em formatar seu visual, eixo Y, e eu vou aumentar aqui a largura máxima do item. Então vai aparecer aqui maior o nome desse cara. Show! Feito isso, eu vou voltar aqui para custos, deixa eu tirar esse zoom. Clico aqui no meu gráfico, que eu quero aplicar a dica de ferramenta. Vou vir aqui em formatar seu visual, geral, dica de ferramenta,
aqui, ó, ele já vai estar marcado como página do relatório. E aqui na página eu clico em dica de ferramenta, que é o nome da página, tá? Se eu tivesse colocado outro nome aqui, aparece outro nome aqui. Beleza. Feito isso, quando eu colocar o mouse aqui em cima, eu consigo ver os componentes mais caros da envasadora da linha P01. Legal. Só que o texto está um pouco pequenininho aqui, cortando, né? O que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui no dica de ferramenta, tô com o gráfico desmarcado, formatar sua página, configurações da página, eu posso vir aqui em personalizar, por exemplo, e a largura colocar 420. Pega meu camarada aqui, ó, dou uma aumentadinha nele, cuidado para não ficar muito grande também, tá? Senão fica ruim. E aí, já dá uma melhorada, eu consigo ver ele aqui num tamanho um pouco maior, tá? Isso aqui é legal, né? Isso aqui é muito importante que a gente consegue ver estratégias de como reduzir o meu custo, tá? Eu tenho uma coisa muito importante aqui quando a gente fala sobre isso, que é como que eu consigo traçar projetos de redução de custo de manutenção. E isso aqui é a chave para isso, né? É a chave para eu conseguir traçar esses projetos, é saber, primeiro, qual é o equipamento que gasta mais e depois qual é o componente dentro desse equipamento que faz eu gastar muito, né? Então, se eu consigo ter de uma maneira clara aqui como identificar os itens que gastam mais, eu consigo trazer os meus planos aqui de otimização de custo de manutenção. Eu pretendi ainda nessa aula de hoje te mostrar um relatório que a gente tem lá no nosso curso que fala sobre gestão de custo de manutenção. Na verdade, não é gestão de custo de manutenção, ele fala sobre redução de custos. Ele é um plus desse cara aqui, né? Um a mais desse cara. Mas como a aula ficou um pouco extensa já, eu vou te mostrar isso na aula de amanhã só, tá? Mas é um relatório incrível que amanhã você vai ver aí como ele é legal, tá bom? Eu ainda vou te mostrar aqui agora, daqui a pouquinho no caso, né? Como que faz a parte de colocar o nosso filtro no visual, né? Então a gente vai dar um passo a mais aqui na parte dos filtros. Eu vou te mostrar uma maneira de como filtrar outros itens, né? E não apenas o ano, né? A gente estava filtrando na aula passada, tá? E como eu falei, né, que a senha de cada uma das aulas ia ficar sortida, né? Às vezes no começo, às vezes no fim. Eu vou te falar agora aqui qual que é a senha dessa aula. A senha dessa aula, para que você garanta o seu certificado, é gestão de custos de manutenção, tá? Então, pega a senha da aula passada, pega a senha da aula de hoje, anota, não precisa me mandar ainda. No sábado, eu vou te mandar um link no grupo do WhatsApp para que você consiga fazer o cadastro e gerar o certificado. Todo mundo que fizer o cadastrozinho no formulário bonitinho lá, colocar a senha, vai garantir o certificado gratuitamente, tá? Não se preocupa quanto a isso, tem paciência, o link chega no sábado e aí no domingo, segunda, a gente tá mandando todos os certificados, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro Power BI pra gente fazer o menu interativo que é incrível pra gente finalizar essa aula de hoje. E aqui, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou colocar um botão aqui em cima, de uma maneira que eu consiga clicar nele e abra aquele menu interativo, tá? Vamos lá. Como que eu faço isso? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Beleza. Foi mais. Eu tenho aqui a opção de vir aqui em cima e clicar em exibição. Quando eu clicar em exibição, eu posso clicar aqui em indicadores. Eu vou clicar também já em seleção. Calma que depois você entende. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em inserir e vou colocar aqui uma forma. Vou clicar aqui nas formas, colocar um retângulo mesmo. Beleza. Esse meu retângulo, eu vou colocar a cor dele, exatamente essa cor que está aparecendo aqui atrás, né? E aí, para pegar a cor certinha, eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint novamente, vou apertar aqui Ctrl C, vou vir aqui em... Cadê? Sumiu? Mas pode ser aqui, ó, em preenchimento, mais cores, clico aqui 2 vezes no formato hexadecimal, Ctrl C, vou lá no Power BI e aqui nesse cara vou vir aqui formatar forma, forma não, desculpa, estilo, as cores, mais cores, colocar a minha cor padrão aqui que eu quero usar. Beleza.
Feito isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Ele tá com uma bordazinha ainda, né? Deixa eu tirar essa borda. Acho que aqui em estilo, desmarca essa borda. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui mais? Né? Eu quero ter os cartões, né, com os filtros, tá? Então, eu vou vir aqui agora e vou colocar na minha segmentação de dados, eu vou colocar aqui em cima. E aí, repara que tudo que eu coloco novo, ele aparece aqui, ó, no seleção, tá? Então, se eu for descendo, ó, ele vai marcando todos os itens que estão no meu relatório, tá? No meu filtro, eu vou colocar aqui que o primeiro filtro vai ser o filtro do ano, né, da data de maneira geral. Então, eu vou clicar aqui na Date e trazer para cá. Ele entrou nesse formato aqui, que é um formato de entre, particularmente eu não gosto muito. Eu uso sempre o meu formato de suspenso, tá? Então, eu vou clicar aqui em formatar seu visual, configurações de segmentação, e ao invés de estar no estilo entre, eu vou colocar no estilo aqui suspenso. Beleza? Já está bem mais bonitinho aqui, né? Eu vou organizar logo ele todo para depois fazer os outros para ganhar tempo, né? Então, onde tem aqui, voltar aqui, eu quero mexer na minha tela de fundo, né? Então, vou vir nos efeitos, tiro do fundo. O meu visual, configuração de segmentação já está ok. Valores aqui no cabeçalho, vou colocar na cor branca, tá? E aí eu posso mudar o título, esse nome, né? Mas se eu mudar o nome aqui agora, nesse lugar, todos os outros vão ficar com esse nome, né? Então eu posso vir aqui em adicionar dados, no meu campo, clico 2 vezes e coloco aqui data, tá? Vou voltar aqui em formatar seu visual, cabeçalho, e aí vamos lá. Tela de fundo é essa cara aqui, ó, tá ficando branco, né? Então eu quero que a tela de fundo ele também seja aquele meu azul, tá? Então agora quando eu clicar aqui, ó, opa, tela de fundo. Ah, não, essa tela de fundo é aqui no texto, né? Deixa eu ver aqui, que tela de fundo é essa? Eu tô mexendo aqui no título, né, no cabeçalho da segmentação, né? Então, aqui poderia ser em branco, mas vou colocar esse azul aqui, não vai ter perda nenhuma, tá? E nos meus valores, aqui sim, a cor da minha fonte, vou colocar ela branca, tá? E a tela de fundo dos valores, aí eu vou colocar no meu azul aqui, tá? Então agora, quando eu selecionar aqui, ele ficou azul bonitinho. Beleza, eu vou copiar esse cara aqui e duplicar ele, Ctrl C, Ctrl V, tá? Coloquei aqui embaixo, Ctrl V, que são 4. O primeiro é a data, o segundo vai ser a categoria, né? Então, voltei aqui para adicionar dados ao visual, vou desmarcar o data, trazer a categoria, que é a localização 1, trouxe para cá. O próximo, que é o segundo, eu vou colocar a linha, então eu vou pegar aqui, ó, localização 2 e trazer para cá, tira a data. E o terceiro vai ser o equipamento, né? Então, desmarca esse cara, pega o meu equipamento, clico, seguro e arrasto para cá. Beleza. Qual é o ponto agora? Eu devo, né, distribuir os três de uma forma simétrica, né? Então, eu apertei Ctrl e estou selecionando os outros. Vou vir aqui em formato, alinhar, distribuir verticalmente, ele fica distribuído bonitinho. E também ajeitar o nome, né? Ao invés de localização 1, aqui eu quero categoria. Tem 2 lugares para ajustar, né? Eu poderia agitar o nome por aqui, ou vir aqui, selecionei o segundo, formatar seu visual, configuração, cabeçalho de segmentação e trocar aqui, né? E aqui eu poderia colocar linha. Dá no mesmo, tá? E o meu equipamento já está com o nome bonitinho. Beleza. Qual é o ponto? Quando eu clico aqui na data, ele não está naquele formato de hierarquia. Para fazer isso é super simples. Eu posso clicar nessa data aqui e venho aqui na direita em campo e seleciono que eu quero que ela fique no tipo hierarquia de data. Então, agora ele está aparecendo aqui, ó, o ano, o trimestre e por aí vai. Eu sou o hater do trimestre, então vou tirar o trimestre daqui e atrapalhou todo o meu título aqui, né? Se bem que não fica ruim assim não, mas eu vou trocar o meu título aqui de volta para data. Beleza.
eu quero ter mais dois ícones aqui, né? Um ícone para fechar o menu e um ícone aqui embaixo para apagar, né? Eu vou só baixar um pouquinho mais esses caras, eles estão muito em cima. Apertei no Ctrl, selecionei um por um, e aí no teclado aqui, ó, seta para baixo, ele abaixa, tá? E aí eu vou colocar mais duas imagens aqui, essas duas imagens também estão lá no grupo do WhatsApp, numa pasta botões, tá? Vou clicar aqui em inserir, imagem, e já tá aqui os abençoados, né? Então, o menu já tenho ali, né? Vou clicar o retorno. Boto ele aqui em cima. Opa. E a imagem tem que ser uma por uma, tá? E o limpar. Limpar aqui embaixo. Tem aí um pouco de capricho para deixar tudo do mesmo tamanho, né? Então, vou selecionar esse cara aqui. Vou vir aqui em geral, propriedades, 50-50. Esse cara que tá um pouquinho mais, 50-50. Beleza. Então, beleza, né? Agora, qual é o lance? Agora eu preciso ter uma maneira de fechar, abrir e fechar esse menu, né, aqui no meu relatório, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu agora vou usar, de fato, os seleções e o indicadores. Deixa eu fechar aqui o visualizações, que eu acho que eu nem volto mais para ele. Eu acho que não. Mas vamos lá. Agora, ó, quando eu posso mostrar por cima aqui, ó, os últimos são sempre os últimos que eu coloquei, né? Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar um indicador. Vou clicar aqui em adicionar. E esse indicador aqui vai ser o menu aberto. Vamos chamar assim. Então, sempre que eu clicar nesse indicador aqui, menu aberto, ele vai abrir essa tela aqui da forma que ela tá. Mas eu quero ter uma opção de fechar esse menu, né? Então, eu vou vir aqui no meu seleção e vou ocultar os últimos itens que eu coloquei, né? Então, vou ocultando aqui, ó, um por um. Beleza. Né? E no que eu ocultei todos eles, eu posso criar o meu menu fechado. Mas, na verdade, faltou eu colocar um botão aqui, que era um botão para esse cara aqui se transformar em um botão. Deixa eu fazer isso primeiro e depois eu ajusto o indicador para a gente não ter mais trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui em inserir, botões, criar um botão em branco que vai ficar aqui. Beleza. Então agora, esse botão, na verdade, eu não vou ocultar ele, né? Porque eu quero clicar nele para abrir o restante. Então, coloquei o botão, tudo bonitinho. Eu vou só tirar aqui a borda dele, né? E eu pagando com a língua aqui, né? Falei que não ia voltar mais no visualização, né? E voltei. Então aqui na forma, essa borda é no estilo... Isso aí. Tira a borda. Agora acho que eu não volto mais não. Beleza. Feito isso, eu agora tenho um botãozinho aqui, né? Que eu vou configurar ele um pouco mais à frente, tá? Show. Agora eu posso criar um outro indicador aqui, que é o menu fechado. Vamos dizer assim, certo? E aí, como é que eu dou vida a esses botões, né? Então, quando eu clicar aqui nesse cara, que é o meu indicador de abrir o menu, eu paguei com a língua completamente. Eu vou voltar várias vezes aqui ainda. Eu vou definir uma ação para esse botão, né? Então, a ação, eu vou marcar ela aqui, vou abrir, e ela é uma ação do tipo indicador, que é o que a gente está trabalhando. Qual vai ser o indicador? Menu aberto. Então, a partir de agora, sempre que eu clicar nesse botão, ele vai abrir o menu. Como eu estou editando aqui no Power BI Desktop, eu clico no botão, eu tenho que apertar Ctrl. Quando eu publicar esse relatório, eu não vou precisar mais apertar Ctrl, tá? Mas agora eu aperto Ctrl e clico nele. E aí, abriu aqui todo o meu menu. E eu posso aplicar meus filtros, né? Por exemplo, aplicar o filtro de categoria de pomadas. Quando eu voltar esse cara, ele vai perder esse filtro, ele vai apagar. Daqui a pouco eu te mostro isso, mas eu já vou deixar aqui a categoria de pomadas filtrada para você entender isso junto comigo depois, tá? O meu botão de voltar, eu vou colocar uma ação nele, que vai ser ação do tipo indicador também. E qual vai ser o indicador? Menu fechado. Beleza. Quando eu fechar esse menu, eu quero que os filtros continuem, mas essa tela se feche.
E não é isso que vai acontecer de imediato. Só para ganhar tempo, eu já vou, antes disso, duplicar aqui o menu fechado, fazer uma nova aqui para menu fechado. Eu vou ter que fazer depois, na verdade. Não vou conseguir duplicar nada, não. Deixa quieto. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui agora? Eu vou vir aqui e fechar esse menu, tá? Mas a categoria está filtrada aqui. Quando eu fechar esse menu, Ctrl e clicar, ele perdeu todos os filtros. Por que isso aconteceu? Porque o menu fechado, ele está carregando os dados. E os dados levam exatamente à filtragem que eu coloquei no meu relatório. Então, se eu desmarcar aqui os dados, quando eu fechar esse menu novamente, ele não vai perder o dado. A mesma coisa eu vou fazer para o menu aberto, porque eu não quero estar trabalhando, colocar um filtro e fechar o menu. E se eu for colocar mais um filtro, eu perder o filtro que eu tinha colocado antes. Então, eu vou desmarcar aqui os dados também. Beleza, agora, quando eu apertar Ctrl e abrir o menu, eu posso selecionar a minha categoria de pomadas e fechar o meu menu. E aí, o meu gráfico, o meu relatório, ele continuou filtrado para a categoria de pomadas. Legal, funcionou. E se eu abrir o menu novamente, como eu desmarquei os dados também no menu aberto, o filtro continua aplicado. Mas agora eu quero ter mais um filtro, que é um filtro que limpe tudo, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de apagar. Vou criar um novo indicador, que vai ser o apagar. E aí, o que é que eu quero dele? Nesse caso, eu não quero que ele tire os dados, né? Então, ele já está pronto. Ele vai limpar tudo e deixar esses dados do jeito que está no começo, né? Mas, no começo aqui agora, eu estou com o filtro aplicado. Da forma que eu criei esse indicador aqui, apagar, eu vou ter o seguinte. Sempre que eu clicar em apagar, ele vai trazer o relatório para essa opção que está agora. Vamos fazer por partes aqui, que eu acho que esse exercício vai valer muito a pena para você entender de fato como que funcionam os indicadores. Olha, abri o menu, manteve todos os filtros, beleza? E eu tinha um filtro aqui de categoria aplicado. Eu vou aplicar também um filtro de linha, só a linha P1. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse botão e eu vou dizer que ele vai ser uma ação agora do tipo indicador apagar. Beleza, quando eu clicar agora aqui, o que vai acontecer? Vai se manter a categoria de pomadas, mas o filtro da linha vai sair. Vê só, deixa eu confirmar aqui. É isso. Vê só, vamos lá. Desmarcar aqui, Ctrl e clico. O pomadas se manteve, mas o filtro da linha saiu. Por quê? Porque o meu relatório aqui, o meu indicador, ele está gravado naquela informação. Então, eu gravei o indicador que sempre que eu clicar nele, eu volto para esses filtros que estavam na tela. Doideira, né? Mas os filtros que eu quero não são esses, né? Eu quero ter o filtro totalmente limpo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir o meu menu. Eu posso desmarcar esse cara aqui. Fecho o meu menu. E agora sim, eu vou pegar o indicador do apagar e atualizar ele. Eu poderia excluir, ele criar de novo ou atualizar. Vou clicar nos 3 pontos, clicar aqui em atualizar. E agora sim, quando eu abrir o meu filtro, meu menu, eu posso clicar aqui a categoria de xarope para dar uma mudada. Só o ano de 2024. Se eu fechar, continua, é o que eu quero. Se eu abrir aqui agora tudo e limpar, eu estou com todo o meu relatório limpo novamente, tá? Com isso, nós concluímos, né, o conteúdo que tinha previsto para a aula de hoje, mas eu gosto de sempre refletir um pouco sobre o relatório e pensar junto contigo, né? Poxa, qual que é o impacto que vai ter quando você apresentar esse relatório, né? E aí eu vou ver o seguinte, eu não vou nem falar muito aqui do impacto que vai ter, eu vou te convidar para você pegar esse relatório que você vai construir agora e mostrar amanhã aí para seus colegas de trabalho. E você que vai falar para mim depois qual foi o impacto que teve disso. Eu tenho certeza que vai ser muito bem visto, né, esse relatório. Esse é um relatório que, de fato, ele é muito diferente do que a gente tem hoje na gestão em Excel e por aí vai. E ele traz uma riqueza de informações absurda, né? Então, ele está sempre te mostrando aqui os dados que a gente precisa ter,
a informação precisa que eu quero ter, né? Porra, qual é o componente que está gastando mais e por aí vai. Eu consigo ter essa abordagem aqui do menu, que é incrível, e tudo isso de uma forma muito visual. Cara, isso aqui é uma chance enorme para você ser reconhecido, para você se destacar e ser sempre lembrado como o cara lá que implementou esses relatórios. De repente, no seu trabalho aí, ninguém implementou ainda e você vai ser o cara que implementou. Isso é incrível. Ou então alguém já implementou e você já tá vendo tudo isso que eu tô falando agora, né? Essa pessoa lá tá sendo com certeza muito bem reconhecida por isso, tá? Então, aproveita essa oportunidade, esse conteúdo gratuito que eu tô te dando aqui, para que você consiga dar o pontapé inicial, começar a sua carreira não, né? Começar a sua gestão com o Power BI, mas eu quero te convidar mesmo, reforçar contigo que na sexta-feira eu vou abrir inscrição para o nosso curso completo. E aí lá, cara, não tem coisa básica. A gente vai do básico, a gente começa do básico, do zero mesmo quem não participou desse evento consegue acompanhar, mas eu saio do zero até o avançado. E aí ali você vai conseguir de fato ter uma bagagem enorme com o Power BI, ter uma roupagem muito grande e se destacar e ser reconhecido por isso, tá bom? Sexta-feira, 6 da manhã, eu abro as inscrições, 10 primeiros inscritos vão ter a mentoria individual gratuita, 5 horas ao vivo, eu e você falando sobre um problema seu do seu trabalho e também a gente vai ter um novo bônus, um bônus incrível, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse bônus, né? Então aproveita, não perde essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Esse bônus está sensacional, tá? Eu falo sobre isso tudo na aula de amanhã, aula 3, vamos falar aí sobre MTBF, MTTR, não perde por nada. Eu te espero amanhã, 8 horas, nesse mesmo lugar, para falar mais ainda aí sobre gestão de manutenção com o Power BI.